Boa noite! Hoje, na aula de hoje, iremos falar sobre treinamento direcionado com base em conhecimentos fisiológicos para o treinamento esportivo. Muito prazer, eu sou a Jennifer, estudante de Educação Física da Universidade FAM, do RA E051-0097. Na aula de hoje, a gente vai falar as diferenças que existem entre dois tipos de atletas. Os atletas que correm pouca distância e os atletas que correm longas distâncias, né? O atleta de 100 metros e o atleta de 1.500 metros. Esses corredores, eles possuem diferenças fisiológicas em seu corpo, na sua musculatura, e é isso que a gente vai abordar na aula de hoje. Começamos então a falar sobre os nossos músculos, né? Existem 3 tipos de tecidos musculares no nosso corpo: tecido cardíaco, liso e esquelético. O tecido esquelético é aquela musculatura que a gente pensa para contrair, uma contração voluntária. Ou seja, quando eu tenho que subir uma escada, carregar um peso, eu faço isso de forma voluntária, eu penso para fazer. Diferente da musculatura cardíaca e lisa, que não preciso pensar, é uma contração involuntária. O meu coração ele bate sem que eu tenha que pensar para isso acontecer, né? Então a gente vai falar sobre a nossa musculatura esquelética. Quando um corredor vai fazer uma maratona, ele precisa se preparar e pensar para contrair sua musculatura até iniciar o movimento de corrida. Então, essa musculatura esquelética se contrai quando ocorre a união dos filamentos de actina e miosina. Esses filamentos deslizam entre si, encurtando o sarcômero e gerando tensão nas fibras musculares. O sarcômero, então, é um conjunto de fibras musculares. Quando existem reações químicas e fisiológicas dentro desse sarcômero, com a geração de ATP e íons de cálcio, esses filamentos proteicos de actina e miosina deslizam entre si, gerando uma certa tensão. E quando eles se deslizam, eles retornam, gerando relaxamento. Então, essa contração muscular acontece devido toda essa reação fisiológica que acontece dentro do músculo. E dentro do músculo existem as diferenças de fibras musculares, né? Então, a gente pode diferenciar essas fibras musculares de 3 formas diferentes: pela cor delas, as fibras vermelhas ou brancas, pela velocidade de contração, o quanto essa fibra vai se contrair rapidamente ou demora um pouquinho para contrair, e pelo metabolismo que elas utilizam. E esse metabolismo utiliza ou não de oxigênio durante o fornecimento de energia. Isso chama-se bioenergética e a gente vai adentrar um pouco mais nesse assunto. Então, qual é a relação da bioenergética e os tipos de fibras musculares? No corpo humano, a gente tem 3 tipos de fontes de energia, de metabolismos. Metabolismo anaeróbio, que é um metabolismo de energia imediata e é usado principalmente em atividades de curta duração e alta intensidade, como levantamento de peso ou sprint. Nesse tipo de metabolismo anaeróbio, eu uso as fibras do tipo 2X. No metabolismo oxidativo, que é o aeróbico, ele é responsável pela produção de energia durante as atividades de longa duração. Então, é o extremo oposto do metabolismo anaeróbio. O metabolismo oxidativo produz energia para longas durações de atividade física, utilizando a fibra do tipo 1. E o intermediário entre esses 2 tipos de fibra é a fibra do tipo 2A, correspondente ao metabolismo glicolítico. O metabolismo glicolítico,
ele demanda de uma alta energia também e ele tem alguma disponibilidade de oxigênio, porém ela é limitada. E a gente usa o metabolismo glicolítico em atividades de intensidade moderada a alta, com duração de alguns minutos. Então, ele é bem... o metabolismo glicolítico ele está bem entre o anaeróbio e o oxidativo. Ele é um metabolismo intermediário. As fibras que a gente utiliza no metabolismo anaeróbio, que são as fibras 2X, elas são fibras brancas, de alta contração e de baixa resistência. Eu vou usar esse tipo de fibra, por exemplo, quando eu preciso fazer uma corrida muito rápida, um gasto de energia imediato. Eu preciso daquela energia de forma imediata. E essas fibras são brancas porque nesse tipo de metabolismo a gente não utiliza oxigênio. Não tem muitos capilares sanguíneos passando naquela região. Então as fibras têm uma coloração branca. Já no metabolismo oxidativo, são aquelas fibras super resistentes que vão suportar por muito tempo eu fazer uma atividade física. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma caminhada ou uma corrida por longas distâncias, por mais de 1 hora, correndo, por exemplo. Então, nesse metabolismo oxidativo, eu utilizo o oxigênio e também tem um aporte sanguíneo naquela fibra, né? Então, com a presença do sangue, as fibras se tornam mais avermelhadas, coloração vermelha. No metabolismo glicolítico, que também é um intermediário, são fibras rosadas. Ali tem aporte sanguíneo, tem disponibilidade de oxigênio, porém de forma limitada. Então, são fibras rosadas e fibras que são utilizadas para atividades de curta duração. Então, a gente vem para a parte prática dessa aula. Treinamento de corrida de 100 metros, certo? Eu tenho um corredor que ele precisa correr 100 metros, uma distância super curta e intensa, uma atividade super intensa. Então, usamos as fibras 2X, que são aquelas que produzem energia de forma super rápida, vão suprir essa demanda de energia desse corredor, porém tem uma resistência à fadiga nessa situação. Se esse corredor corre mais do que 100 metros, essas fibras já não vão ser tão mais úteis. Elas são apenas para disposição de energia imediata. Ao contrário disso, a gente tem os corredores de 1.500 metros que usam a fibra do tipo 1, as fibras vermelhas, que podem sustentar aí uma atividade média a longo prazo, com uma intensidade média também e por períodos prolongados, né? Então, essa é a grande diferença entre esses dois atletas. Eles fazem o mesmo tipo de esporte que a corrida, mas utilizam fibras diferentes em cada um das suas atividades físicas, né? Metabolismos diferentes. Então, é muito interessante observar que, apesar do esporte ser o mesmo, se emprega metabolismos diferentes e fibras diferentes. Essas fibras são desenvolvidas de acordo com o tipo de treinamento de cada atleta. Então, por exemplo, se eu começo a fazer treinamentos físicos de curta duração, por exemplo, um HIIT, eu começo a desenvolver no meu corpo fibras brancas, fibras que vão precisar me dar aporte de energia de forma rápida, imediata e consistente. Porém, se eu me torno, por exemplo, uma nadadora de longas distâncias, eu começo a desenvolver no meu corpo fibras brancas, fibras vermelhas, aquelas que vão me dar resistência
por longos períodos, né? Então, temos aí a diferenciação de cada tipo de atleta. Ficamos aqui, muito obrigada, boa noite e até logo.